Bom dia, paz do Senhor. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, amém? Fica de pé aí um pouquinho. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção, amém? Você que pode, se puder ficar de pé, amém? Adore ao Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Aleluia, obrigado, Ministério de Louvor. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Amém? Pode se sentar. Essa semana eu terminei de ler o Novo Testamento, era o desafio para o meu janeiro. E aí, quando eu terminei o livro de Apocalipse, essa música ecoava no meu coração. Porque Ele é a nossa estrela da manhã. Ele é o motivo de estarmos aqui. A palavra dele não mente. Nós estamos aqui para falar da palavra dele. Amém? E quando o refrão fala assim, te louvamos ao Senhor pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão. E aí depois fala assim, e assim vamos te louvar, né, te adorar para sempre. E eu sempre cantei no para sempre como se fosse aqui, né, a gente sempre louvando ao Senhor. Só que quando eu terminei Apocalipse, né, que fala da vida depois, eu entendi que quando essa canção fala, e assim vamos te adorar para sempre, está falando de quando a gente viver com o Senhor. Que quando for manifesto o amor e o poder de Deus na nossa vida, nós estaremos prontos para viver com o Senhor e adorar Ele para sempre. Em 1 Coríntios 15, 19, diz assim, que se a nossa esperança em Cristo se limita que a nossa esperança em Cristo tá, gente? Começa com si. É o nervosismo. Vamos de novo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se você busca Jesus apenas para essa vida, saia disso. Não seja infeliz assim. Porque o amor de Deus é para depois. É para esta vida e para a vindoura. Amém? Eu fui convidada para falar um pouquinho sobre o julgamento de Jesus. E hoje nós celebramos a ceia, né, um momento oportuno para a gente falar sobre a mensagem da cruz. E eu queria perguntar, você pode levantar a sua mão se você
para responder essa pergunta. Quem aqui já foi a algum julgamento? Alguma vez na vida participou de um julgamento? Eu nunca tinha participado. Ano passado foi a minha primeira vez que eu assisti, na verdade. Mas você já assistiu alguma série, algum filme que mostrava um julgamento? É mais comum, né? Isso aí. E quando a gente fala sobre o direito, todo cidadão ele tem direito à ampla defesa e ao contraditório. O que é isso, ampla defesa e ao contraditório? A ampla defesa quer dizer que, se você está sofrendo alguma acusação, você tem direito a um representante, possivelmente um advogado, para ele te defender de forma ampla. Ele vai usar a lei, ele vai usar a argumentação. E tudo aquilo pensa, se é um crime, você tem que mostrar se você estava presente, se não. Então, ele tem que te defender de forma ampla. E quando fala ao contraditório, é porque você pode ir contra aquela acusação. Então, se você está sendo vítima de uma acusação, você tem direito de dizer que aquela acusação não é verdadeira e colocar os motivos. Então, isso é ampla defesa e contraditório. Ampla defesa é você utilizar a lei para te defender, e o contraditório é você poder dizer que aquilo que estão te acusando não é real. Aí você prova que é falso. E eu queria fazer uma outra pergunta. Quem aqui já assistiu o filme Paixão de Cristo? É um filme mais antiguinho, Paixão de Cristo. Se você não assistiu, assista. Eu perguntei para o Ramon se ele tinha assistido, ele não tinha assistido, e aí nós assistimos essa semana. E aí foi bom, né, que a gente relembra o filme. E quando a gente assiste esse filme, ele é um filme, assim, falando de cinema, né, ele é um filme muito bom. Ele tenta, claro que ele não fala da realidade, mas ele tenta trazer o máximo daquilo que a Bíblia nos traz. E cada passagem, né, já começa no julgamento de Jesus, no julgamento não, na prisão de Jesus até o momento de sua morte, e vários momentos mostra Jesus relembrando situações que ele viveu com os discípulos, com a multidão. E quando a gente termina de ver esse filme, muitas das vezes a gente termina o filme com pena de Jesus, pensando, nossa, coitado. E se você assistiu esse filme com essa sensação, eu queria te dizer que hoje é dia de você quebrar isso, porque Jesus não é um coitado. Jesus, ele foi obstinado, ele tinha um objetivo. E foi para esse objetivo que ele saiu do céu e veio a esta terra. E nós temos a noção de que Jesus é o Filho de Deus, e então ele é santo, ele é irrepreensível. Por que ele foi condenado? Nós vamos falar diversas vezes sobre injustiças no julgamento de Jesus. Só que eu quero que você entenda, antes que ele fosse julgado, já tinham profecias dizendo que ele viria. E tudo o que aconteceu no julgamento, já havia profecias para isso. E precisava que acontecesse para que a gente fosse alcançado. Amém? Eu queria começar te convidando para abrir a sua Bíblia em 1 João. 1 João 2, 1. Na primeira epístola universal de João, João escreve e ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E antes da gente entrar para o julgamento de Jesus, eu quero que você entenda que quando João fala que nós temos um advogado, Jesus intercedeu por nós, amém? Naquela cruz, ele nos defendeu, ele foi o nosso advogado. Vocês concordam comigo que um advogado, ele geralmente usa as palavras a seu favor, ele geralmente usa da argumentação para se defender, para defender o outro? E quando eu falei que Jesus não é um coitado, eu quero que você entenda que
João fala que Jesus é o nosso advogado, mas ele realmente era um advogado. E quando, em Mateus, eu vou citar algumas passagens, se você quiser anotar, para você ler depois, tá bom? Em Mateus 22, 34 ao 40, perguntam para Jesus qual é o maior mandamento. E ele fala que os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se Jesus foi capaz de resumir a lei, é porque ele conhece toda a lei. Um advogado conhece toda a lei. Então, ele já conhecia os 10 mandamentos, já conhecia tudo, né? Afinal de contas, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, ele já conhecia tudo e ele resume ali. Então, aqui você já entende. Jesus, como advogado, já conhece todas as leis. Em João 8, do 1 ao 11, ele encontra a mulher adúltera, em que todos os fariseus chegam, né, prontos para apedrejá-la. E aí eles, certo de que Jesus iria ter falha nas suas falas, e ele fala assim, ele pensa, ele está desenhando no chão, né, ele escrevendo no chão, ele levanta a sua voz e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não tem isso na Bíblia em outro momento. Ele está usando a argumentação. E quando ele usa a argumentação, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, ele está mostrando que ele a defendeu, né? Nesse momento ele defendeu a mulher adúltera. E enquanto ele defendeu, ele deixou todos aqueles sem respostas. Tantos que todos jogam as suas pedras e vão embora, porque não fica ninguém para acusar ela. Em Mateus 4, do 1 ao 10, Jesus é tentado pelo diabo. E o diabo oferece várias coisas para Jesus, usando a palavra, porque está escrito, porque está escrito. E Jesus sempre respondia, mas também está escrito. E aí nós temos 2 pontos que a gente percebe que o nosso adversário conhece a palavra e Jesus também. E Jesus, com a sua argumentação, dizendo, mas também está escrito, ele não caiu em nenhum momento na tentação. E em Mateus 12, do 1 ao 8, Jesus e os seus discípulos estão passeando pela seara e eles sentem fome e eles vão se alimentar. E lá estão o quê? Os fariseus, para falar no sábado. E pode fazer isso no sábado? E Jesus diz, mas Davi, quando teve fome e estava com os seus, ele não se alimentou do alimento do santuário, que era destinado só ao sumo sacerdote. Ele diz, misericórdia eu quero e não sacrifício. Não condenareis os inocentes. E aí quando Jesus, esse é um exemplo, mas se você ler o livro de Marcos, diversas vezes Jesus cura no sábado. E lá estão os fariseus, mas no sábado. E Jesus fala, eu sou o Deus, eu sou o Deus também do sábado, né? Jesus do sábado. E ele, quando ele fala desse exemplo de Davi, tem um outro momento que ele fala da ovelha, né? Se a ovelha cair, eu não vou lá salvar, o pastor não vai salvá-la. Só porque é sábado vai deixar ela lá? E aí, quando Jesus usa a própria Bíblia também para exemplificar, no direito nós dizemos sobre jurisprudência. Ele está usando a própria Bíblia, um outro momento, para defender este momento. E agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos falar sobre o julgamento de Jesus. E nós vamos utilizar da sinópsia. Aprendi com o pastor, assisti o culto, que os 4 evangelhos, eles falam sobre a vida de Jesus, mas eles abordam pontos diferentes. Então, nós passearemos por todos os lados, comparando tudo o que aconteceu no julgamento de Jesus. Antes, estou falando ainda sobre o nosso Jesus advogado, nosso Jesus poderoso. Abre a sua Bíblia em João 10. Em João 10, a gente vai ler do versículo 17 e o 18. Nessa passagem, Jesus está falando sobre a parábola do bom pastor. E aí ele está falando que as suas ovelhas conhecem a sua voz.
E aqui é importante, né? Aqui eu vou fazer um adendo dentro da nossa palavra. Lembra que eu falei que o nosso adversário também conhece a Bíblia? E Jesus, né? Sempre respondia, mas também está escrito, então a gente tem que estar atento. Porque às vezes nos aparecem argumentos bíblicos, usando a Bíblia. Mas não é o bom pastor falando. A gente precisa observar. O diabo não usou a palavra para tentar Jesus? Não que ele não tenha um argumento bom, ele usou a própria palavra. Mas a gente tem que buscar conhecer a palavra para que a gente possa discernir a voz do bom pastor. Amém? Aqui Jesus fala no versículo 17 e 18. Ele vem falando com seus discípulos sobre a parábola do bom pastor. E no 17 ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesma a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, aqui eu quero que você perceba. Tudo o que aconteceu no julgamento foi permissão de Deus. Tinha que acontecer. Porque ele tinha o poder de dar a própria vida. E quando ele fala poder de dar e de tomá-la, está falando de quando ele dá para o sacrifício e de tomá-la quando ele volta, quando ele ressuscita. E ele fala, eu recebi este mandamento do meu Pai. Então ele já veio com esse mandamento de Deus. Não é porque Deus amou o seu filho e o enviou. E eu quero que você abra também a sua Bíblia em Mateus 26. Em Mateus 26, no versículo 5, a gente vai ler os 53 e os 54. Nesse momento, Jesus está no Getsemane. E quando ele está no Getsemane, ele já precede toda a dor que ele vai sentir. Ele está no o período assim que para os cientistas, os estudiosos, é o momento que você percebe pontos de depressão, porque Jesus fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E ele está sofrendo nesse momento. E ele ora. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele fala para os discípulos vigiai e orai. E aí depois ele retorna, ora. E quando ele volta, já vem para prendê-lo. Os fariseus vêm para prendê-lo. E no momento que os fariseus chegam para prender Jesus, Pedro, né? Eu já falei que eu gosto muito de Pedro, né? Pedro embanha a espada e ele fere um soldado que a sua orelha é arrancada. E aí, nesse momento, Jesus, né, pede para ele guardar a espada, né, para ele guardar no lugar. E ele pega a orelha desse soldado e coloca no lugar. Tanto que no filme, né, o soldado até fica assim, porque ele tem a confirmação. Que poder é esse, né? Ele colocou minha orelha de volta, ele fica paralisado nessa hora. Mas Jesus, ele fala com Pedro assim, o 26, o 53 e o 54. Ele está falando com ele, ó. Ou pensas, porque ele repreende Pedro, né? Ele coloca a orelha de volta, repreende Pedro e pede ele para guardar a espada. E ele fala assim: ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Aqui, Pedro estava pronto para defender Jesus. Jesus pede para ele guardar a espada, coloca a orelha de volta e diz: você acha que eu não posso clamar a Deus e ele mandar 12 legiões de anjos para me defender? Claro que ele pode. Mas o quê? A palavra tinha que ser cumprida. E o julgamento de Jesus, eu vou falar muitas passagens bíblicas agora, porque nós vamos em João, em Lucas, em Mateus, mas depois a gente vai ler a parte final, tá bom?
No julgamento de Jesus, ele é conhecido por ter tido 6 audiências. Antes de ser dada a decisão final, quando a gente participa de um julgamento, tem várias audiências, né? E no julgamento de Jesus teve várias audiências. Quando Jesus foi preso nesse momento, ele é levado direto para a casa de Caifás. E eu quero que você entenda que os fariseus não podem prender ninguém. Esse não é o poder deles. Então, o que eles fazem? Prendem Jesus e levam ele para a casa de Caifás. Esse julgamento não, essas vão ser 2 audiências. Nessa audiência, ela é considerada uma audiência injusta, né? Assim, ela não é legal, ela é ilegal, porque ela acontece durante a noite e só alguns estão lá nessa audiência. E quando Jesus vai para essa audiência, ele é levado, aliás, né? Ele é levado. E quando eu trago as questões do direito, eu quero que você entenda que eu estou falando sobre o nosso direito. O direito brasileiro, sobre a nossa Constituição. E a gente está utilizando a Constituição e o nosso direito para analisar o julgamento de Jesus. Amém? Existe na nossa Constituição o termo presunção da inocência. Todo mundo já deve ter ouvido falar, mas não com essas palavras. Todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Jesus já foi levado para a casa de Caifás como culpado. Ele não foi levado como inocente. Em Marcos, quando você lê o livro de Marcos, você vê que diversas vezes eles começam a ter raiva de Jesus. Os fariseus sentem raiva de Jesus ao ver o quê? Ele curando, ele pregando. Quando eles falam do sábado, ele tem uma argumentação e deixa eles sem palavras. Então, eles começam a alimentar uma raiva e começam a fazer de um montim para o quê? Prender Jesus e para matá-lo. Esse é o objetivo deles. E aí, nessa primeira audiência, eles vão para a casa de Caifás. Lá eles encontram Anás. Anás, ele é um ex-sumo sacerdote, mas ele é sogro de Caifás. E aí ele faz já algumas perguntas. Você é Jesus? Você é rei dos judeus? E aí Jesus diz, as únicas falas que Jesus fala. Jesus diz assim, está escrito em João 18, do 19 ao 24. Jesus diz assim: a todo momento eu estive pregando para todos ouvirem. Por que vocês não ouvem aqueles que ouviram o que eu disse? Aqueles que presenciaram os milagres e o que eu fiz? E aí Anás, invocado, não gostando da resposta dele, encaminha ele para Caifás. No momento que ele está na audiência com Caifás, Caifás também faz perguntas e Caifás ouve diversas testemunhas. Só que são testemunhas falsas. Quando ele está com Anás, em João 18 fala, e quando ele está com Caifás, porque João não fala. E aí, a gente só tem a ideia das 6 audiências do julgamento de Jesus, comparando todos os evangelhos, que a gente coloca numa linha cronológica. E em Mateus 26, do 57 ao 68, vai falar de quando ele tem esse momento com Caifás. E aí, eles ouvem testemunhas falsas, mas ele mesmo percebe que essas testemunhas se contradizem, que elas não dizem, não são precisas. Então ele fala que basta, ele não vai ouvir mais aquelas testemunhas. E ele pergunta, né, começa a questionar Jesus, e o único momento que Jesus fala, ele fala assim: haverá um momento que você me verá assentado ao lado de Deus, né, à direita de Deus. Naquele momento, ele é filho de Deus? E ele rasga sua roupa e ele diz, blasfêmia. Está aí o motivo da qual ele precisa ser condenado, por blasfêmia. E aí, eles levam Jesus até o Sinédrio quando amanhece. Só que eu quero que você entenda, como eu falei, lá na casa de Caifás, não foi legítimo, foi ilegítimo essas audiências. Então, quando eles chegam no Sinédrio, eles precisam trazer à luz da lei motivo para ele ser penalizado. Como assim ele vai ser penalizado por blasfêmia? Isso é uma questão religiosa, não uma questão que tem a ver com a lei. Não seria um motivo para ele ser julgado. E aí
em Lucas 22, do 63 ao 71, é um momento de concílio. E aí eles começam a buscar motivos para condenar Jesus, e até que eles entendem que ele é o rei dos judeus. Então eles pensam, esse é o nosso argumento. Ele se diz rei, nós temos apenas um rei, César. Como assim? Ele não pode se dizer rei. Então, aí está o motivo, e eles levam Jesus a Pilatos. Pilatos é como se fosse o governador, ele era o governador daquela época. E aí, eles falam que, em alguns momentos, eles falam que Jesus dizia para não pagar impostos, ou que ele era o rei dos judeus. Mas Pilatos percebe que tudo se trata de uma inveja, e que ele é santo, que nenhuma das causas que eles trouxeram, eles tinham justificativa para provar aquilo. E a mulher de Pilatos também percebe, e ela fala que ele não pode condenar. E ele, diante daquela situação, né, entendendo que Jesus era inocente, ele ouve que Jesus é galileu. Então ele é galileu? Então não sou eu, não está na minha jurisdição. Quando acontece um crime, acontece alguma situação, tem a jurisdição. Por exemplo, dependendo, é o governo federal, governo municipal, o poder municipal, o poder estadual. E foi exatamente isso. Ele entendeu. Bom, se ele é da Galileia, quem precisa julgar tem que ser Herodes. Manda ele para Herodes. Só que Herodes já tinha ouvido falar de Jesus. Lá de Cafarnaum. Herodes conhecia Jesus de ouvir falar dos milagres. Então, quando Herodes ouve isso, Herodes fica feliz. Vou conhecer esse Jesus que todo mundo fala. E no momento que Jesus está diante de Herodes, ele fica querendo que ele faça sinais, profetiza. Mas Jesus fica mudo, não fala nada, fica em silêncio. E ele percebe também que não tem o que condenar e manda eles de volta. Não. Manda ele lá de volta para Pilatos, Pilatos resolva. Eu não tenho por que culpar ele de algo. Então ele volta para Pilatos. Só que Pilatos, ele já não tinha tomado atitude, mas isso ainda estava incomodando. E ele não queria que o sangue inocente estivesse em suas mãos. E aí, em Lucas 23, do 6 ao 12, é quando ele está com Herodes. Quando ele está com Pilatos, nós vamos ler, amém? Mateus 27, se você estava no 26, é só virar uma folha ou permanecer aí. Mateus 27, do capítulo 15, do versículo 15 ao 26, nós vamos ler. Quando ele está diante de Pilatos. Diz assim: ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Então, o povo, ele apresentava para o povo aquele que ele poderia libertar, e o povo escolhia. E tinham, então, um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás, Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por motivo de inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que dissesse Barrabás e matem Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois quer que vos solte? Eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: sejam crucificados. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais chamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos, disse à multidão, dizendo: estou inocente de sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós
e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E eu até trouxe um vídeo de um trecho do filme que mostra esse momento. O Mike vai compartilhar para a gente. Enquanto ele compartilha, já deixa sua Bíblia aberta em João 19, amém? Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo, para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é a verdade? Haveis-me apresentado este homem como o pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença, e nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Eu o remeti a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem Barrabás. Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o. Crucificai-o. Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Obrigada, Michael. Exemplificou um pouquinho, né, disso que a gente acabou de ler. Em João 19, o 10 e o 11, diz assim: Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho o poder para te crucificar e tenho o poder de te soltar? Essa passagem que a gente está lendo agora, ela é um pouquinho antes deste momento de escolha. Então, Pilatos, ele fala assim, por que não me responde? Né? Porque eu tenho o poder de dizer se você vai ser condenado ou não. E olha o que Jesus disse. Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou, a ti maior pecado tem. Essa passagem, quando ele responde a Pilatos, ele está dizendo: você só tem esse poder porque ele foi entregue a você. E aí, quando Pilatos, ele não quer que Jesus seja condenado, mas ele está sendo pressionado por essa multidão, e ele toma a decisão de que ele vai ser crucificado. Eu quero te dizer que Deus sonhou com você.
E esse momento que Jesus passou, quando a gente fala, que a gente vê tantas injustiças, tanto coisas que, à luz principalmente do direito, você percebe que tem tantas irregularidades. Hoje, um julgamento, ele, se for detectado uma irregularidade, ele é cancelado, ele é anulado. E o de Jesus teve tantas irregularidades, mas eu quero que você entenda, claro, que seria injusto, porque ele é santo. Nada justifica, ele é santo. Ninguém é santo como ele é santo. Então, se ele veio, se ele se entregou, foi porque ele tinha um objetivo de nos salvar. No Velho Testamento, nós vemos que a divisão, como era a divisão do tabernáculo, o Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote podia ir, e ele fazia sacrifícios em favor das pessoas para perdoar pecados. Deus sonhou tanto conosco. Primeiro foi lá no jardim, Adão e Eva pecaram. Depois tem uma hora que ele desiste de tudo, vou começar de novo, lá no dilúvio. Diversas passagens bíblicas, o povo se volta para a idolatria. E Jesus chama, voltem para mim, voltem. Até que Jesus se oferece como sacrifício único para salvar todos nós. Em Hebreus, né, o tempo já está um pouquinho estendido, mas em Hebreus diz assim: se o sangue naquela época do Velho Testamento era capaz de perdoar, né, lavar os pecados, imagina Jesus, o Filho de Deus, santo, irrepreensível. Ele apaga todos os nossos pecados, sabe para quê? Para a gente ter acesso aos santos dos santos, para a gente ter acesso a Jesus, para a gente ter acesso a Deus, amém? Queria te convidar a se colocar de pé. E eu queria que você falasse com Deus. Eu não queria que você ficasse, amém, sim, amém. Não, ore você. Deus é onipresente. Ele está te ouvindo. E Ele ouve cada um. Não preocupa com o seu irmão, não. Fala você com Deus, agradece a Deus. Agradece a Deus por esse momento, por essa aliança maravilhosa. Grandioso Deus e poderoso Pai. Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter sonhado com cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque é o Teu sangue que nos lavou, nos remiu, e hoje nós podemos acessar ao Senhor, ter livre acesso ao Senhor. Hoje nós podemos orar, nós podemos nos apresentar ao Senhor, Pai. Hoje nós podemos celebrar a Santa Ceia do Senhor, mas nós celebramos essa ceia, Deus, porque nós sabemos que haverá um dia que nós cearemos com o Senhor, e nós celebraremos hoje aquele sacrifício, o sacrifício que Jesus fez por nós. Gratidão, Senhor, nós te agradecemos. Tudo que nós fizermos não é o suficiente para agradecer tanto amor, tanto Deus, tanta graça. Obrigada pela tua misericórdia que nos alcança todos os dias, Senhor. Obrigada pela tua palavra que é viva. Obrigada pelo Senhor ter enviado o teu Filho. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter escolhido os profetas, discípulos que levassem a palavra até nos alcançar. Que nós possamos ser agentes também para alcançar outros, Deus. Porque todos precisam ouvir de Jesus. Todos precisam ouvir dessa graça maravilhosa, Pai. Deus, nós te agradecemos e te adoramos, Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus. Amém, amém.